Quem saúda os amados ouvintes é o pastor Luiz Carlos, trazendo a você mais uma aula de teologia média. Nesta oportunidade, teologia pastoral, lição número 2, o preparo do obreiro. Nós começamos esta lição onde desejamos um bom proveito a todos. Preste bastante atenção, faça sua aula em espírito. Dentro desse tema, teologia pastoral, preparo do obreiro, temos aqui uma introdução que é importante salientar a escolha de Deus. São escolhas variadíssimas, ou seja, Deus tem chamado pessoas de características completamente diferentes. Pessoas que não eram perfeitas, mas Deus, através do trabalho, através do tempo, vai retificando esses vasos, para serem cada dia mais frutíferos. Vamos citar aqui alguns exemplos desses vasos diferentes que Deus tem chamado para a sua obra. O primeiro, São Mateus. Está lá em Mateus 9:9, a chamada de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E nós observamos algumas características de Mateus. Talvez a principal dela, por ser Mateus um tesoureiro da alfândega, um contador, era um homem bastante razoável, de bom senso. Deus viu bom senso em Mateus. E sobre isso nós vemos em Provérbios 3:21, que Deus nos ensina o seguinte: filho meu, não se aparte destas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, ou bom. Notamos nessa chamada de São Mateus também a sua prontidão em atender o chamado do Mestre. Jesus chamou e a Bíblia diz que ele, levantando-se, o seguiu, ou seja, imediatamente. Mateus, homem de bom senso, homem culto e homem de prontidão. Inclusive, esse bom senso foi usado por Jesus, quando colocou Mateus para acompanhar Tomé, no evangelismo. Você veja, Tomé é um homem tardio a crer, um homem duvidoso, precisava de alguém de bom senso ao seu lado. E por causa dessas características, nós observamos que São Mateus, de traidor, que era assim, que eram vistos, os tesoureiros, aqueles que colhiam impostos para Roma, ele, de traidor, passa a ser o escritor do primeiro evangelho. E olha lá, o evangelho aos judeus era o povo mais difícil de receber. Tanto é que nesse evangelho de São Mateus, entre todos é o que temos o maior número de citações do Velho Testamento. E aí são inúmeras citações, onde Mateus cita textos, às vezes, completos do Velho Testamento. Justamente porque estava escrevendo a judeus, eu preciso ser assim. Outro não teria a mesma capacidade. Um segundo vaso, bastante diferente de Mateus, dentro disso que estamos falando, homens de características diferentes, foi Pedro. Pedro, ao contrário ali do bom senso, ele já era um homem impulsivo, um homem bastante impulsivo. E Deus aproveitou essa característica da personalidade de Pedro. Tanto é que ele foi o primeiro a falar e a fazer a obra. Rendendo para o Evangelho de Jesus nada menos do que cerca de 3.000 almas em seu primeiro sermão. E dentro dessa impulsividade foi Pedro, o orador do grupo, tanto no dia de Pentecostes, no dia diante do Sinédrio, em Samaria, em Cesareia, sempre Pedro
tomando a frente, né, nos sermões. Dentro disso aí, temos um terceiro nome, Simão Zelote, já com as características desse homem um pouco diferenciadas, né? Porque Simão Zelote é porque ele era do partido, tanto político quanto religioso, dos zelotes, que eram fanáticos, extremistas, especialmente contra a dominação romana, né? E nós vemos que Jesus fez Simão Zelote acompanhar a Judas Iscariotes. Era o homem certo, porque senão certamente seria tentado, poderia perder seu ministério. Mas Simão, sendo extremista, um homem profundo em suas convicções, agora como cristão, podia suportar essa tarefa. Os zelotes eram extremistas, né, contra Roma, e foi justamente uma rebelião deste grupo político-religioso que culminou com a destruição de Jerusalém, no ano 70, né, da era cristã. Quer dizer, o extremismo gera rebeliões, gera dor, sofrimento. Deus nos ensinou a vencer em oração, com sabedoria. Mais um homem para ilustrar esta primeira parte do nosso estudo, dessa oportunidade, é São João, né? O famoso São João, chamado de Filho do Trovão, aquele a quem Jesus mais amava. Uma característica de João, bastante salientada, né, no Novo Testamento, é que ele recostava sua cabeça no peito de Jesus. Talvez por isso foi o mais longânimo, foi o mais longevo, que viveu mais tempo, e a ele que foi revelado todo o Apocalipse, né? A revelação do Apocalipse. João, um nome, um homem íntimo de Jesus. Muito bem, vamos à segunda parte do nosso estudo sobre a necessidade da preparação para aqueles, né, que desejam o episcopado. Essa preparação varia por época, circunstâncias, lugar, né? Depende muito dessas condições para se ter esse ou aquele preparo. Mas algumas coisas podem ser ditas a esse respeito, sobre essa preparação. Uma condição importante, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 6, é que o candidato não deva ser neófito, não é verdade? Ou seja, muito novo na fé, não é verdade? Muitas vezes temos homens já velhos, mas que são novos na fé também. E por que não neófito? Porque, por experiência, não se aprende em escola, né? Experiência não se aprende em escola. A gente pode aprender cultura, desenvolver inteligência, aprender muitas coisas, mas experiência se aprende com a vida, né? Então, o neófito não tem experiência. E o neófito, então, justamente por isso, tem uma tendência à soberba, ao orgulho, à presunção, não é verdade? Outra condição aqui dentro dessa necessidade da preparação é a aquisição de experiência via sofrimento, né? É uma coisa que a Bíblia, direta e indiretamente, implícita e explicitamente, nos deixa claro. A experiência vem através do sofrimento. Inclusive, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a paciência através do sofrimento, né? E temos outros casos na Bíblia. Vamos lá. Primeiro que vamos citar nessa oportunidade, José, o vidente governador. Como que José chegou a ser o grande homem de Deus que foi, né? Um homem tão influente na sociedade da sua época, um homem lembrado até os dias de hoje. Porque primeiro foi traído pelos seus irmãos. Sofrimento, dor, abandono, solidão, vendido, né, como escravo, e depois, né, preso,
lá no Egito, né? Acusado falsamente, caluniado, na verdade, e resistindo a tudo isso. Foi nesse sofrimento, nessa fornalha de aflição, que Deus forjou o seu vaso chamado José. Um outro exemplo de um homem formado no cárcere, que Deus trabalhou no cárcere, é João Bunyan, né? O escritor do Peregrino, que em cerca de 12 anos de prisão escreveu esse best-seller, segundo consta, o segundo livro mais lido, né, após somente a Bíblia. Mas para isso foram 12 anos de sofrimento. E o que dizer de Moisés, né, que a princípio, lá pelos seus 40 anos de idade, ainda era um homem afoito, imprudente, o que o levou a ser um homem homicida. Tentou fazer a obra de Deus, sem ter passado por um processo de regeneração, né? E foi necessário que esse homem também fosse ao deserto, andasse pelo deserto, chegasse até Midian, não é verdade? Onde ele se casou, aprendeu a apacentar ovelhas, não é verdade? Ou seja, uma prova, uma experiência, para que ele chegasse a ser o grande Moisés, que iria libertar pelo poder de Deus o seu povo do Egito. E assim, o amado candidato ao ministério, ele deve levar isso em consideração nessa sua escolha, né? Jesus mesmo disse, né, que os pássaros têm os seus ninhos, não é verdade? Os lobos têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É preciso passar pelo deserto. Esse sofrimento vindo de Deus, ele enaltece o nosso caráter, né? Forja a nossa personalidade, nos preparando para aquilo que a obra nos tem reservado. Outros também que passaram por grandes experiências foram os apóstolos. 3 anos e meio de experiência andando com o mestre, em situações muitas vezes íngremes e perseguidos, mas aprenderam com Jesus. Paulo, né, segundo os historiadores, passou cerca de 10 anos em Tarso para autoconhecimento da sua própria fé, não é verdade? Quase que um retiro, um longo retiro para ser o apóstolo doutrinador da igreja. E qual o motivo dessas provas? Qual o motivo dessas dificuldades? Qual, afinal, é a necessidade, né, desse sofrer? Primeiro, conhecimento de si mesmo. Observe o que Jó, após passar toda a sua prova, o que ele afirma no capítulo 42, no verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó conheceu a si mesmo. Jó concluiu a sua condição de criatura de Deus, de pó, de cinza. Isso fez de Jó um grande homem. Um outro motivo, além de conhecermos a nós mesmos durante essas experiências, é o conhecimento daqueles que estão ao nosso redor. Precisamos conhecer quem está ao nosso redor. A Bíblia, inclusive, diz que nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como uma serpente. E para ser prudente, temos que conhecer com quem estamos lidando. E não conhecer apenas carnalmente, apenas na nossa inteligência, mas conhecer pelo Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios 12, 15, nós vemos o apóstolo nos ensinando acerca disso. Olha o que ele diz. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A prova nos ensina a conhecermos a nós mesmos, a conhecermos quem está ao nosso redor e, principalmente, conhecer a Deus. 1 Crônicas 28, 9.
E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve com um coração perfeito, com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Conhecer a Deus. Muitos pensam que conhecem a Deus. Jó mesmo, numa oportunidade, ele disse claramente, que conhecia a Deus de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o contemplavam. Sobre isso, Jesus foi mais longe ao asseverar, que eles eram servos, mas Jesus queria amigos, porque o amigo conhece o Senhor. Muito bem, então você aprendeu agora conosco, a necessidade de ser provado, de padecer sofrimentos por amor à obra de Deus, ao Senhor da obra, Jesus Cristo. Você aprendeu a conhecer-se a si mesmo, o dever de se conhecer a si mesmo, conhecer os que estão ao seu redor e conhecer a Deus. Vamos aqui a uma terceira parte da nossa aula desta oportunidade, onde nós vamos falar sobre a formação de um ministro, a formação de um homem de Deus. Vamos dividir aqui em duas partes esta formação, sendo a primeira parte, a parte que nós chamamos de formação teológica. Alguém poderá dizer, mas os discípulos, os apóstolos não tinham escola de teologia, não tinham institutos bíblicos, mas nem por isso deixaram de serem formados. Por exemplo, os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos, passaram pela escola do melhor mestre. 3 anos e meio de estudo prático e no campo, ao lado do mestre Jesus Cristo. O que Jesus ensinou esses homens? Ensinou muitas coisas, certamente, mas vamos deixar aqui, pelo menos, fazer aqui uma divisão sobre o ensino de Jesus. Primeiro, Jesus nos ensinou a interpretar o Velho Testamento. Olhe bem lá em Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, Jesus trouxe à luz, esclareceu o Velho Testamento na consciência dos discípulos. Estava encoberto acerca de Jonas, que era uma história bastante conhecida, está aí na nossa Bíblia até os dias de hoje, mas certamente ninguém tinha esse discernimento. Jesus vindo, antes do seu martírio, Jesus então fala a esse respeito, faz essa comparação, ensinando que aquele texto tinha a ver com a sua morte e ressurreição. Não só o Velho Testamento, mas em segundo ponto, também da formação teológica dos apóstolos, ele ensinou os princípios do Novo Testamento. Olha aqui que pena. Mateus 28:20, você já conhece, preste atenção. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus aqui esclareceu, com letras bem firmes, a função primordial daqueles ministros, daqueles apóstolos. Ensinar a guardar o que ele tinha ensinado. Não ensinar ninguém a guardar o que nós pensamos. Não ensinar ninguém a guardar o que o mundo secular pensa. É ensinar a guardar o que Jesus mandou. E aí sim, eis que eu estou convosco todos os dias. A certeza que mesmo Jesus sendo assunto ao céu, em espírito ele estaria conosco todos os dias,
até a consumação. Esse, entre muitos outros ensinos, né? Jesus nos ensinou acerca dos princípios do Novo Testamento que ele estava inaugurando, né? Não é verdade? Nós vemos aqui, dentro da formação teológica, falamos sobre a escola dos apóstolos. Qual foi essa escola? Quem foi o mestre? Né? A necessidade que houve deles aprender. E também temos uma coisa que chamamos de ordem natural dentro da teologia, do que vai acontecer realmente na vida do pastor. Olhe bem, o pastor geralmente não nasceu pastor, ou pelo menos a nível de reconhecimento pelo ministério. Primeiro ele é um membro, um cooperador, depois ele é um diácono, depois ele é um presbítero. A própria palavra de Deus diz lá em São Timóteo que aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma melhor sorte no ministério. O presbitério, né? Então é preciso ser diácono. Você sabe que hoje nós observamos pessoas sendo levantadas sem a menor condição. Estão atrás de títulos ao invés do verdadeiro serviço. Como pode um ministro ser levantado sem ter servido como diácono, como cooperador? De onde ele vai tirar as experiências? Com quem ele aprende? Nós vemos também uma maneira de se aprender os candidatos ao ministério é estar em volta do seu pastor. Por isso é importante ter um bom pastor, para que ao acompanhá-lo você vá aprendendo, né, por observação. É esse pastor que vai te dar estudos temporários, né, ou mesmo que ele não dê, ele vai te recomendar, né, estudos dessa natureza. E aí sim, trabalhando com o seu pastor, dentro do seu ministério, suas qualidades vão aflorando. O Espírito Santo, a Bíblia diz que a seara é grande e poucos os ceifeiros. Se você tem chamada, o Espírito Santo não vai abrir mão de você, não. As coisas vão acontecer naturalmente. Daqui a pouquinho, esse candidato está aí dirigindo uma pequena congregação, um pequeno trabalho. E depois vai aos ministérios maiores, igrejas maiores, devidamente preparadas. Necessidade de ensino teológico. Olha o que São Timóteo diz em 2 Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. E lá em 1 Timóteo 4,13, persiste em ler, exortar e ensinar, até que, ou seja, a ordem de São Paulo apóstolo a São Timóteo é que ele passasse à frente dos ensinamentos a homens escolhidos a dedos. Por isso que diz aqui, homens fiéis, que sejam idôneos, para que esses também ensinem a outros, que a mensagem não seja misturada, contaminada. Para isso é preciso homens fiéis e idôneos, não é verdade? E também a insistência, né? Essa formação teológica, que antes não havia esses cursos teológicos, mas havia o que ler, haviam fontes de leitura. Então ele diz, persiste em ler. Quer dizer, leia mais. Você já leu? Leia de novo, que a palavra de Deus se renova. Eu diria nem a toda manhã, mas a todo instante que a nossa alma sedenta busca por ela. Exorta, ensina. Nós observamos também dentro dessa necessidade de ensino teológico, não somente o ensino teológico em si, mas também o conhecimento geral por parte do candidato ao ministério, que a gente chama de teologia natural, né? Conhecimentos gerais de várias áreas, na verdade. Também é proposto aqui uma grade teológica, né? Ou seja, matérias que não podem faltar ao homem que quer servir a Deus com maior conhecimento. Claro, são muitas matérias. Nós destacamos aqui cerca de 6, né, que nos parecem as mais importantes. Então vamos lá. Primeira matéria fundamental, a teologia sistemática. Segunda matéria, a hermenêutica, que é a arte
de interpretar as Escrituras, segundo as Escrituras. A exegese, que é a arte, não é verdade, de buscar dentro da palavra, né, os ensinamentos. Depois, é importante o conhecimento da história bíblica, da geografia bíblica e também de ética cristã, que é o que está faltando bastante nos nossos dias, no nosso evangelho. A ética cristã, por si só, o conhecimento dela, né, se ela for fincada na tábua da consciência, evitaria muitas divisões no meio do povo de Deus. Evitaria muitas condutas errôneas, muitos ataques desnecessários. Às vezes parece que o inimigo da igreja são as outras denominações. Nós sabemos que não é isso. Então está aí a grade teológica. Além da formação que nós falamos teológica, temos a formação cultural. Ou seja, você, amado candidato, você tem que dominar a língua pátria, né? A língua do seu país, que nós falamos, para colocar bem as palavras. Talvez não seja um PhD, um mestre, né, na língua portuguesa, que é o nosso caso, mas dominar, pelo menos o básico. Ser conhecedor das atualidades, pausar nos seus sermões, né? Não é verdade? É bem verdade que algumas pessoas citam lá 1 Coríntios, capítulo 1, 19 a 21, que fala sobre a sabedoria deste mundo, né? Tentando limitar o estudo das coisas. Mas não foi isso que Paulo quis dizer. Ele está falando da sabedoria maligna deste mundo. Mas a sabedoria, a cultura natural, ela é boa e nós devemos aproveitar. É preciso, ou seria bom, na verdade, que um candidato ao pastorado, ao ministério, tivesse algum conhecimento, ao menos geral, umas noções de sociologia, né, que é o estudo das coisas da sociedade, de antropologia, que é o estudo sobre o homem, psicologia social e matérias afins. Isso é obrigatório? Não. Mas vão ajudar você a desenvolver melhor o seu trabalho como ministro de Deus. Necessidades para a formação. Para mim me formar, para mim me abastecer de toda essa cultura teológica, eu preciso tomar algumas providências, careço de algumas coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, um gabinete para oração, estudo e meditação. Bem, talvez nem todos nós vamos poder ter um gabinete. Às vezes igrejas pequenas, né, mal conseguimos comportar os nossos membros, quando irá um gabinete. Quase sempre isso é difícil. Mas na sua casa você pode ter um gabinete. No seu quarto você pode separar algumas horas, né, para orar, estudar, meditar. É importante ter uma biblioteca própria. Poderíamos dizer como formar essa biblioteca, mas me parece mais sensato dar a seguinte orientação na formação da sua biblioteca. Forme-a segundo a necessidade. Quando começamos a amar a Bíblia, ler a Bíblia, né, já não somos um leitor leigo, somos um leitor que sabemos o que queremos. Queremos tirar tudo que podemos da Bíblia. E aí virão necessidades, como por exemplo, estou lendo a Bíblia e não conheço uma palavra, né? Vou sentir necessidade de um dicionário, não é verdade? Estou lendo a Bíblia, onde estão sendo citadas regiões geográficas que eu gostaria de conhecer, aquela movimentação, vou precisar de um atlas bíblico. De repente, eu não tenho uma memória tão boa para guardar todos os versículos, mas eu quero encontrar. Vou me deparar com a necessidade de uma concordância bíblica exaustiva. Não é verdade? Ou seja, conforme eu vou me dedicando, as necessidades vão aparecer. Muitas vezes, lendo a Bíblia, eu vou ter dificuldades mesmo teológicas. Vou recorrer a livros teológicos. Outras vezes, vou ter dificuldades doutrinárias. Vou recorrer a livros de doutrina. E assim
sucessivamente, né? Uma necessidade para a formação desse ministro, desse pastor, é o tempo que ele deve se dedicar à oração, né? Como já foi dito, estudo e meditação da palavra. Ou seja, não podemos deixar esta área espiritual da nossa formação a esmo, ou quando der. Temos que nos separar, temos que inculcar na nossa mente essa necessidade. Temos a vida corrida, não é verdade? São muitos afazeres, mas isso aqui não pode faltar. Deus nos ajude. Em João 10:9, tem um ensinamento que pode ser aplicado aqui, esta área, sobre orar, meditar, estudar. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, precisamos entrar e sair da presença de Deus todos os dias. Sair não no sentido de desviar, mas eu oro, falo com Deus, me preparo e saio para o trabalho, com decisões coordenadas, dirigidas pelo Espírito Santo. Necessidades para esse preparo. Devemos saber o seguinte: a grande ordem é ensinar. Está lá em Mateus 28, para a gente ir pelo mundo ensinando as pessoas, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como já foi citado aqui nesta lição. Então a ordem é ensinar. E nós observamos que isso vem ocorrendo ao longo do tempo da Bíblia. Vamos observar. Samuel, até Elias, era ensinado. Nós vemos naquela época que havia uma entidade chamada Escola de Profetas. Temos os dias de Eliseu, de Elias, de Samuel, essa escola de profetas. Essa escola era lugar de aprendizado. Ou seja, esses homens de Deus ensinavam os mais jovens a profissão de profeta, o que Deus queria de um profeta, como ser um profeta. Nós vemos no tempo de Jesus e de João Batista coisa bastante semelhante. Não eram escolas, mas era um ensinamento público, que foi o discipulado. Havia os discípulos de João e havia os discípulos de Jesus. Olha o que está escrito em Lucas 11, verso 1 e 2. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Até orar era ensinado. Então, o ofício de ensinar faz parte da vida de um ministro. Observamos Paulo ensinando Timóteo, Tito, Marcos. Basta nós lermos as epístolas paulinas dirigidas a esses homens, onde ele estava ensinando eles a como cuidar de uma igreja, como trabalhar no Evangelho. Já Timóteo, né? Lá em Timóteo, 2 Timóteo 2:2, tem aqui esse verso: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Ou seja, mestre de mestres. Timóteo aprendeu com Paulo, e Paulo confiou tanto em Timóteo, Paulo não poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, e delegou a Timóteo essa função de formar obreiros. Glória a Jesus. Observamos que, para ser um grande homem de Deus, tem que primeiro ser um grande servo dos homens. Quem não serve para servir, jamais será um bom servo de Deus. Nós observamos que primeiro é necessário ser discípulo, depois mestre. Foi o caso de Timóteo. Primeiro foi discípulo, depois virou mestre. Foi o caso, que nós conhecemos de Eliseu. A Bíblia diz, quando Deus levou Elias na carruagem de fogo, no meio de moinho, para o céu, e os reis precisavam de um profeta, não é verdade? A Bíblia foi clara, Mandaram chamar Eliseu. Não falaram que ele era um profeta, mas tem aí um moço
que lavava as mãos do profeta Elias. Ou seja, era um servo. E de servo virou profeta. Este aí um bom servo, mas haverão maus servos. Geazi, por exemplo, que serviu Eliseu, já não conseguiu atingir a estatura de profeta. Seu coração não servia para a obra. Algumas considerações acerca deste preparo, teológico que nós estamos aqui comentando com você que está nos ouvindo. Vamos falar de duas entidades, que formam teólogos. A primeira entidade, que vamos dizer que é a mais importante nessa escala de ensinamento, seria o que a gente chama de seminários. Os seminários formam bacharéis. Para nós fazermos um curso de bacharel, precisamos ter um nível médio, não só em teologia, mas nível médio secular mesmo, Inclusive, porque vamos entrar no estudo do hebraico, do grego, e se uma pessoa não tiver curso médico, ela não conhece tão pouco português, E no caso desses seminários, os bacharéis, depois você pode fazer a pós-graduação, que é o que nós chamamos de doutorado. Antes disso, temos os institutos bíblicos. É uma formação livre. Em média de 3 anos, você não recebe grau ou título, é uma preparação para você poder se formar um dia um teólogo, um bacharel, um doutor em teologia. Alguns conceitos sobre igrejas e ministérios nesta arte de formar ministros. Como isso acontece dentro das igrejas? Porque você quer ser um teólogo, você deve estar dentro de uma igreja. E a sua igreja deve ter uma forma de lidar com isso. Mesmo porque algumas igrejas não têm cursos de teologia. Não são todas que têm. Eu diria até que é a menor parte que tem. Não é verdade? E aí, como fazer? Então vamos lá. Vamos dividir os ministérios em 2 grandes grupos. O primeiro grupo nós vamos chamar de episcopais. Os episcopais são igrejas de regime sacerdotal. Numa igreja como esta, o jovem procura o pastor local, o jovem candidato. E esse pastor encaminha para o seminário denominacional, ou seja, o seminário da sua igreja. Esse seminário vai ser pago ou pelos pais desses candidatos, ou pela igreja. Dentro desta categoria de ministérios episcopais, se destacam os luteranos, os episcopais, os anglicanos, todos ligados a esse ritmo saci. E o outro grande grupo onde estão inseridos, eu creio que hoje, mais de 90% dos crentes, estão os independentes. Como funciona isso dentro das igrejas chamadas, para este assunto, independentes? Geralmente o candidato estuda por conta própria, ou seja, ele banca os seus estudos teológicos, não é verdade? Eles não são preparados para se formar sacerdotes, eles são preparados para serem formados mestres e evangelistas, e para serem pastor, na verdade. Uma coisa importante dentro desses ensinos teológicos, dentro das nossas igrejas, que damos bastante primazia ao sermão, a como fazer um bom sermão, um sermão com começo, meio e fim. Inclusive isso é importante, nós vemos hoje pregadores até com algum talento, mas ou não sabem começar, ou não sabem terminar suas mensagens, se perde ao longo do texto. Esse candidato ele vai ser levado a ensinar, a receber o ensino da doutrina cristã. Ele tem que ter um conceito de fé e condição espiritual forte para poder ir à frente. Então eu quis deixar claro para você que está me ouvindo essa divisão em grupos. Nós geralmente participamos desse chamado grupos independentes, onde o candidato se interessa, também procura o pastor, o pastor vai lhe dar as condições, o caminho que ele deve seguir,
vai ser instruído acerca de seminários, de institutos bíblicos, né? Só que é por conta própria. Mas Jesus vai te dar vitória, você não vai se arrepender. Também é importante nós frisarmos dentro desse grupo de independentes que não formamos nas nossas escolas, institutos bíblicos, escolas de teologia, somente pastores, não é verdade? Nem todos saindo de lá sairão pastores, que aliás é um grande erro de muitos ministérios. Terminou a teologia, recebe a credencial de pastor, sem ter muitas vezes nenhuma vocação, nenhum chamado, apenas e tão somente para acariciar o ego desses homens, né, dessas pessoas. Então, o pastor, além de pastor, ele pode ser um co-pastor, que também é um pastor, ele pode ser um músico, né, um dirigente de toda a área musical do ministério, né, ele pode ser um educador da escola bíblica, dos próprios cultos livres, cursos livres de teologia, né, de palestras. Ele pode ser aproveitado na coordenação de jovens, de grupos dentro da igreja. Ou seja, ele vai estar formado para toda boa obra. Se nem todos serão pastores, mas todos que entrarem por esse caminho de ensinamento, com o coração dominado pelo Espírito Santo, Deus saberá alocá-los nas funções certas e necessárias dentro da sua obra. Não se prive. É importante frisar também, quanto a isso, que na nossa experiência anterior, antes de sermos crentes mesmo, sermos cristãos, nós tínhamos nossas profissões, éramos peritos em alguma coisa. Isso é muito importante dentro da igreja, né? A experiência anterior. Uns eram engenheiros, outros pedreiros, outros médicos, enfermeiros, desenhistas e por aí afora. Eu tenho observado bem isso aqui no nosso ministério, né? Na construção das igrejas. É uma coisa maravilhosa a obra de Deus. Construímos igrejas quase sem gastar um centavo com mão de obra. Temos quase tudo dentro da igreja. Desde pedreiros, serventes, calheiros, engenheiros, contadores, tesoureiros e por aí afora. É Deus que prepara. Por isso você, né, que está estudando teologia, não esqueça que você aprendeu no mundo secular, profissionalmente falando. Certamente vai ter utilidade para a igreja. Você vai poder, inclusive, ensinar outras pessoas. Como é bom ver igrejas onde temos homens preparados teologicamente, mas que estão ensinando informática, estão ensinando música, estão ensinando inglês e por aí afora, cursos técnicos, né? Ajudando a igreja, o povo de Deus, a crescer. Temos um caos que é bom salientar, porque de repente você é um desses homens, né? É verdade. Um homem sem formação, mas que está na obra de Deus, está trabalhando na obra de Deus. Talvez você nunca se formou um teólogo, talvez você nunca entrou no instituto bíblico, mas se você está na obra, realizando a obra, Deus precisa de você. Deus chamou você também. Certamente você foi educado para ler a Bíblia, senão você não estava trabalhando para Jesus, não é verdade? Você tem uma outra coisa importante, capacidade de observação e comparação. Você usa as lições espirituais nas experiências da vida, né? Muitas vezes o cidadão não teve oportunidade dessa formação teológica, mas é um grande pastor, né? Os seus trabalhos, suas experiências servem ao bom rendimento do ministério. Existem, inclusive, ministros que são analfabetos, eles não sabem ler, né? Não tiveram oportunidade, não é verdade? E o que fazer? Vamos dispensar esta mão de obra? Vamos dizer que Deus não chamou? É claro, vamos tentar induzi-las a alfabetizar, sempre que for possível, mas nunca deixar de aproveitar a chamada que Deus deu a esse homem. Mesmo porque, mesmo analfabeto, mesmo sem muita cultura, ele saberá fazer ilustrações para poder ensinar as verdades bíblicas, sem dúvida alguma. Outra coisa para você que também não tem oportunidade de estar numa escola de teologia, como agora, né? Deus preparou para você esta oportunidade de fazer à distância.
Muitas igrejas não têm quórum de alunos suficiente para manter um núcleo de teologia, né? E são lugares distantes, muitas vezes, para que alguém saia para se formar. Na verdade, então, aqui o nosso estudo à distância, nossa teologia média à distância, é buscando você, que muitas vezes não tem tempo, ou uma condição financeira privilegiada, ou geograficamente está impossibilitado. Mas vai aí mesmo para você que está nos ouvindo, né? Alguns livros importantes, ou alguns trabalhos importantes, que sempre subordinados às Escrituras, ou seja, a Escritura é a lei máxima para nós, né? Os livros podem nos ajudar. Vamos ver o que você precisa, até dentro da sua biblioteca particular. Primeiro, Bíblias de estudo. E aqui um cuidado muito grande. As Bíblias de estudo, elas se notabilizam pelas mensagens, pelos ensinamentos, né? Ou pelas lições que os exegetas que a compuseram deixam lá à nossa disposição. E corremos um risco muito grande, quando não conhecemos a Bíblia, de ser um eco desses homens, né? Cada Bíblia de estudo vão ter as suas referências, que nos ajudam muito. Existem inúmeras Bíblias de estudo. Só para citar aqui, poderíamos citar 10, 20, 30, 40 Bíblias de estudo, né? São todas importantes, mas é importante conhecer a Bíblia primeiro, não viver de opiniões somente alheias. Tudo que você vê numa Bíblia de estudo, comente com o seu pastor, comente, né, com o seu companheiro lá do ministério, que às vezes um conhecimento melhor que você. Eu diria que hoje, a Bíblia de estudo para os pentecostais é a Bíblia pentecostal, né, de Donald C. Stamps, que inclusive escreveu parte dela no Brasil, conhece a realidade nacional, ainda que seja um americano, né? Não que seja a única, existem outras Bíblias, a Bíblia Explicada de McNair, uma Bíblia excelente também para o nosso estudo, e por aí afora, além de Bíblias de estudo. Um manual bíblico, como o de Halley, um dicionário bíblico, como Davis, Vine, Scofield, concordância bíblica exaustiva, livro de comentários bíblicos, não é verdade? Livro de doutrinas e teologia, não é verdade? A introdução bíblica, biografias dos grandes homens de Deus e a história da igreja e missões, também são livros que vão te fazer falta. É bom você adquirir. Tudo que pretendemos fazer na vida, vamos encontrar barreiras, impedimentos, dificuldades, adversidades. Em tudo na nossa vida é assim. E quando queremos servir a Deus, também com o nosso intelecto, não é verdade? Nos formando verdadeiros teólogos, né? Tendo esse preparo aí da parte dos mestres, vamos encontrar também muitíssimas dificuldades. Vamos dividir essas dificuldades. Primeiro tipo de dificuldade, a dificuldade econômica. Por que não? Nem todos têm condições de pagar um curso, nem todos têm condições de fazer uma faculdade, que é ainda mais caro. Nem todos têm condições sequer de comprar esses livros que nós citamos aqui. Eu mesmo demorei anos para ter alguns livros, né? Deus me abençoou. Eu lembro que a minha primeira Bíblia de estudo foi Bíblia Explicada, eu ganhei de presente, guardo ela até hoje. Depois vieram muitos outros livros, né? Mas nem sempre é possível. Então, uma dificuldade. E aí, vamos parar? Vamos deixar de estudar? Vamos desistir? Não. Nós vamos vencer pela fé. Deus vai abrir o caminho. Ou através de irmãos, ou a igreja, ou vai te preparar um trabalho. Se Deus ver sinceridade no seu coração, dinheiro não vai ser problema. Deus vai suprir a sua necessidade. E quando a pessoa quer, é muito interessante. Essa faculdade americana de Harvard, né, uma faculdade mundialmente conhecida, a gente tem notícia que alunos bolsistas que têm dificuldade, inclusive, por lugar de morar, aonde, o que comer, né, mesmo tendo a bolsa da faculdade, sabe como eles sobrevivem?
mesmo indo de outros países para os Estados Unidos, às vezes sem nenhum parente no local, eles vivem fazendo faxina na faculdade, eles vivem fazendo limpeza, eles vivem trabalhando no almoxarifado, trocando trabalho por estudo. Quando queremos, Deus sempre. Vamos falar aqui sobre um conceito meio errôneo, que o candidato ao ministério, o candidato a teólogo, tem que tomar muito cuidado. Muitos pensam que é uma coisa muito fácil. Não é. Não é fácil ser um ministro. Veja bem, de cara você tem que entender que o ministro vai falar a pessoas mais simples e a pessoas mais cultas, a pessoas de diferentes classes sociais, de etnologia diferente, pessoas diferentes. Vai falar tanto a filósofos, como Paulo falou, né, em Atenas, aos filósofos epicureus, vai falar aos sábios modernos, né, e vai falar a anciãos. Anciãos aqui, quando Paulo falou em Atos 20, se referia ao povo judeu, aos anciãos do templo, pessoas formadas, que conheciam a palavra de Deus, mas não a viviam e não a discerniam pelo Espírito Santo. Então não é fácil ser um ministro. Você deve combater contra a potestade das trevas que habitam nos ares. Você vai ter um grande adversário, vai ter toda uma sociedade quase que contrária ao seu trabalho, não é verdade? E outra coisa, você vai ensinar verdades espirituais que são invisíveis. E só pelo Espírito Santo que um pregador preparado pode ensinar. A matemática é visível, as ciências são visíveis, as verdades espirituais são invisíveis. Só o Espírito Santo tem o poder de nos usar para ensinar alguém. Sobre isso, inclusive, imagina uma igreja. Vamos colocar uma igreja aí com 300 membros. Um mesmo pregador tem que atender toda essa igreja, com características diferentes. Homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, casados, solteiros, brasileiros, estrangeiros, universitários, analfabetos e por aí afora. Só o Espírito Santo é capaz de dar a palavra certa para alcançar todos ao mesmo tempo. O que nós observamos é muita pompa e muito alarde em pregações, o que é diferente do pregador responsável com a salvação e desenvolvimento dos crentes. Quando usamos o microfone, usamos a palavra de Deus, devemos saber da importância do que estamos fazendo. Não estamos apenas animando auditórios, não. Nós estamos formando caráter, personalidade, ministérios. Está em nossas mãos o desenvolvimento espiritual de almas que vão morar no céu ou no inferno. Não podemos fazer do púlpito um show business, não. O púlpito é lugar de ensinar a palavra. Aqui também um outro erro, ou dois erros diferenciados, que merecem ser comentados. Dois extremos. O primeiro extremo do pregador, do ensinador, né, do homem de Deus. O Espírito Santo faz tudo. O Espírito Santo faz tudo, não precisa fazer nada. Ele vai, acontece que tem Mateus, né? Eu abro a boca e ele enche. Certamente não era para pregação nem para ensino. E o outro extremo, o Espírito Santo não faz nada. Eu tenho que preparar tudo. Eu acho que nós devemos viver no nosso ministério um meio termo. O Espírito Santo faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Aonde está esse meio termo? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Espírito aqui, letra maiúscula, Espírito de Deus. Mas a palavra e a pregação era do Paulo
inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Me parece que esse é o melhor ou o único meio termo. É importante discernirmos, também outro detalhe aqui, entre dom do Espírito Santo na nossa conversão e plenitude do Espírito Santo para o serviço. Isso vai ajudar a entendermos melhor esse meio termo de que falamos aqui anteriormente. Dom do Espírito Santo na conversão. João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Irmãos, alguém naquele dia falou em língua? Alguém recebeu fogo? Não. Então, não está se falando de batismo no Espírito Santo. Está se falando do recebimento do Espírito Santo, que é o que ia gerar conversão genuína em cada um daqueles 12 homens, né? Ou dos 11 que sobraram, na verdade. E outra coisa, é o que está lá em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Batismo no Espírito Santo. Diferença. Primeiro, o dom, o recebimento do Espírito Santo, lá em João 20, 22, é para a nossa regeneração. Esse recebimento foi para que o Espírito Santo nos convencesse do pecado, do juízo e da justiça. Segundo, plenitude do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. É tão claro que é uma coisa, é algo que vem na nossa vida, nos revestindo para o serviço. Para o serviço. Tanto é que Jesus foi bem claro, que era para ficar na cidade, até que fossem revestidos de poder. Quer dizer, eles não estavam em condições de fazer a obra. Não é verdade? Então, o batismo do Espírito Santo reveste o servo, a serva de Deus, para que ele possa fazer um trabalho melhor no Evangelho. Depende da fé, compreensão, submissão e não de educação. Aqui já não entra, a nossa educação teológica pode ajudar, mas você vai precisar ter fé, compreender o que Deus quer, se submeter a Ele e receber esse revestimento para trabalhar. Muito bem. Tem gente que está dentro da igreja e até hoje não faz nada. Ele não dá um testemunho, ele não prega, ele não visita, né? Olha, certamente ele não foi chamado. E dificilmente o será chamado, né? Senão ele já está fazendo alguma coisa. Como eu disse na aula anterior, nós não chamamos ao presbitério pessoas que depositamos confiança que vão ser presbíteros. Nós chamamos quem já é, quem já faz o trabalho do presbítero. Nós apenas e tão somente, na verdade, reconhecemos o que ele já faz. Então alguém que não faz nada, pelo menos no momento está sem chamado. Porque o homem que é chamado, ele fica incomodado. Ou ele vai para a escola bíblica, ele vai ganhar alma, ele vai evangelizar, ele vai testemunhar, ele vai fazer alguma coisa. E você que está nesse caso, que não é usado para nada, comece a orar e perguntar a Deus por quê. Deus, estamos quase ao fim da nossa aula, né? Nós estamos saudosos da sua audição. Motivo do serviço. Muita gente quer trabalhar para Jesus. Muita gente quer cargo. Muita gente quer ser ungido. E sequer conhece os seus motivos sinceros. Muito bem. Vamos lá, um motivo genuíno para um bom serviço. Ou para um bom servidor. Amar e glorificar a Deus. Sem isso, se trabalhamos sem este amor, essa intenção de glorificar a Deus, olha o que Jesus falou: Pai, glorifica-me tu aqui na terra. E Deus respondeu: já lhe tenho glorificado, e outra vez te glorificarei. Ou seja, Jesus trabalhava para a glória do Pai e nós trabalhamos para a glória de Jesus. Quem não tem essa característica de amar e glorificar a Deus através do seu trabalho é como um metal que soa. Você lembra? 1 Coríntios 13:1? Escuta aí. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor,
seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ou seja, meu trabalho seria inválido. Meu trabalho não seria perfeito. O nosso trabalho para Jesus não pode ser feito na força da nossa carne, não. De maneira alguma. Por isso, eu e você temos que fazer uma introspecção. Conhecer os motivos e propósitos, as razões íntimas que estão nos levando a trilhar esse caminho, né, do ministério. Assim nós vamos receber poder para o trabalho. A plenitude do Espírito Santo, ela vai ser para o proveito dos outros e não do nosso mesmo. Nós estamos aqui para dar frutos para a obra de Deus. Ao invés de usarmos o Espírito Santo, é Ele que vai nos usar. Porque usar Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas se Ele nos usar, nós vamos ser diferencial na face desta terra. Né? E uma coisa importante sobre a plenitude do Espírito Santo, ser para o proveito dos outros, é que na manifestação de um dom, de um ministério, quem é, de alguma maneira, que leva realmente o proveito, é quem recebe, não é quem entrega. Ou seja, o profeta e o que recebe a profecia. Quem é privilegiado é quem recebe a mensagem. Que ministra a palavra e o público que está ouvindo. O privilegiado é quem recebe a palavra, não é quem está pregando. Essa nossa jactância nesta área dos dons, dos ministérios, é uma bestialidade, porque Deus está amando em primeiro lugar quem está ouvindo, quem está recebendo. Muito bem. Devemos ter humildade suficiente para reconhecer que os resultados do nosso trabalho são obras do Espírito Santo. Lá dentro fala que fui eu que eu fiz, eu salvei, eu montei, eu ensinei. Não. O fruto é do Espírito Santo. Quem merece toda a honra e toda a glória é o Espírito Santo. E ele não divide sua glória com ninguém. Seja um vaso limpo, obediente, submisso ao Espírito Santo. Ainda sobre a preparação, né? Falamos já sobre Moisés. Cabe destacar que Moisés ele foi ensinado primeiro no ensino secular, lá no Egito, por 40 anos. Mas a pós-graduação dele foi 40 anos no deserto. Na verdade, 80. Vemos também Paulo, criado aos pés de Gamaliel, mas o mesmo Paulo depois escrevendo, né? Um texto maravilhoso, em naufrágios muitas vezes, na verdade, em açoites, em perseguições. Ou seja, a verdadeira formação dele foi o sofrimento, as experiências que ele teve. Um detalhe que eu gostaria de salientar, ainda sobre a formação secular do indivíduo, do ministro, é sobre as igrejas urbanas. Cada dia mais a exigência da cultura, né? Sejamos cheios do Espírito Santo, mas vamos nos preparar culturalmente também. Né? Hoje nossas igrejas dentro das grandes cidades, elas são frequentadas por pessoas às vezes de um nível, né? Não social, mas um nível cultural bem alto, às vezes mais alto que o nosso. E nós devemos nos preparar para ensinar, para pregar, desde ao membro simples, culturalmente falando, até aquele que tem uma cultura melhor. É importante a gente se preparar melhor, principalmente gramaticalmente falando, né? Um caso que talvez você que está me ouvindo deve estar se perguntando. E os pastores que não têm instrução? Como é que fica essa situação? A teologia ensina que eles vão angariar membros de pouca cultura. E também o ministério dele vai ser bastante limitado. Bom, talvez, mas o dom do Espírito Santo faz a diferença. Isso pode nem sempre ser realidade. E agora, temos que deixar claro, vamos fazer uma comparação entre um indulto ungido, uma pessoa sem cultura ungida pelo Espírito Santo,
e um doutor sem unção, é claro, eu vou ficar com o indouto que é ungido. O doutor sem unção, a igreja dele não vai progredir. Agora, entre um indouto ungido e um doutor ungido, o doutor vai ter melhores ferramentas para desempenhar o seu trabalho. Essa é a verdade. Que haja preparo, sim. Estude, sim. Mas que primeiro você conheça o Espírito Santo de Deus. Tem gente metida a doutor que não entende nada. 1 Timóteo 1,7. Querendo ser mestres da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Querem aparecer, mas não dominam as Escrituras. E olha esse segundo texto. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Eles ensinam segundo o conhecimento natural, sem a graça e a revelação do Espírito Santo. É uma verdadeira desgraça. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma aula, onde pude contar com a sua atenção. Que Deus lhe dê graça, abra o seu entendimento, Que mais do que eu, que o Espírito Santo fale com você, que você tenha aproveitado esta aula. E você sabe que você tem, ao final da aula, à sua disposição aí, os nossos endereços para contato, Telefone, Facebook, e-mail, enfim. Nós estamos à sua disposição para qualquer esclarecimento que fizer necessário. Aguardo você para a nossa próxima aula, ainda dentro da teologia pastoral. A paz do Senhor Jesus.